ICE prende 18 imigrantes sem status em Miami, no sul da Flórida, incluindo brasileiros. Estado de Illinois aprova carteira de motorista única para pessoas com ou sem status. Consulado-Geral do Brasil em Miami promove evento para exaltar a cultura e a língua portuguesa. Seleção brasileira vence Estados Unidos e se torna campeã da Copa América Feminina de Basquete. E você vai conhecer o brasileiro roteirista de uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Eu falei, eu quero fazer um episódio pro Brasil. E aí, os pacientes foram uma família brasileira que vem pro hospital e eu contratei um ator brasileiro, o Eduardo Nunes, para fazer o pai da família. Olá, muito boa noite. A imigração norte-americana realizou uma operação em Miami, na Flórida, e prendeu 18 pessoas que estavam aqui no país de forma ilegal, incluindo 2 brasileiros. Um deles portava uma boa quantidade de drogas na hora da prisão. Essas são as poucas imagens das prisões que foram divulgadas pelo Bureau, o setor de remoções da imigração norte-americana. Ao todo, 18 imigrantes sem status foram presos na região de Miami, no sul da Flórida. 2 são brasileiros que não tiveram as identidades reveladas. Um deles, de 24 anos, estava sob posse de cocaína na hora da prisão. Os outros detidos na operação são nacionais do México, Guatemala, Honduras e Santa Lúcia. Todos serão deportados. Segundo as autoridades, os alvos dessa operação eram indivíduos que representavam uma ameaça à segurança pública aqui nos Estados Unidos. E a Polícia Federal Brasileira informou que encontrou aqui nos Estados Unidos um dos principais alvos da Operação Deja Vu, que visa combater o garimpo ilegal na Amazônia. O criminoso, líder de uma grande organização no filão dos abacaxis, que era procurado há décadas, foi capturado pela Agência Federal Norte-Americana. Segundo as investigações, na década de 80, ele recebeu o valor de 4 milhões de reais depositados na conta de sua enteada e fugiu aqui para os Estados Unidos. O preso encontrava-se em situação irregular aqui no país e agora, com a prisão da imigração, aguarda o procedimento de deportação. Agora, uma boa notícia: o estado de Illinois vai disponibilizar uma carteira de motorista padrão. Assim, pela Driver, não vai ser possível identificar uma pessoa pelo status imigratório. Uma vitória para os imigrantes, segundo os defensores dessa parcela da população. Imigrantes em Illinois, com ou sem permissão das autoridades de imigração dos Estados Unidos, poderão em breve obter carteiras de motorista padrão, que podem ser usadas para fins de identificação. O governador assinou a medida há uma semana e a ideia é começar a eliminar gradualmente a carteira de motorista de visitante temporário, usada pelos imigrantes sem status. Assim, a partir de julho do ano que vem, os motoristas do estado já estariam com o documento único padronizado. Para ativistas e autoridades do estado, a legislação é um passo significativo para eliminar as barreiras de oportunidade que muitos imigrantes sem status enfrentam, diminuindo também o estigma às comunidades estrangeiras e criando sistemas mais igualitários para todos. Excelente medida do estado de Illinois. Uma das coisas muito importantes que as pessoas têm que entender quando o assunto é licença, identificação aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que estão aqui sem status têm muito medo de reportar um crime para a polícia. Às vezes as pessoas são vítimas de crimes e não reportam, não avisam, não ligam para 911 porque tem aquela identificação que identifica que você está aqui de forma irregular. Enquanto os departamentos de polícia, bombeiros sempre falam que o seu estado imigratório não será usado contra você, é uma insegurança natural. Então o fato da pessoa ter uma identificação que não tem um identificador do estado legal da pessoa é definitivamente uma mudança boa para fins de segurança pública, segurança do indivíduo e do imigrante aqui nos Estados Unidos. Bom, agora tem um rápido intervalo e na volta tem os detalhes de um evento que aconteceu em Miami para exaltar a cultura e a literatura brasileira.
E a gente traz também todas as informações das enchentes que devastaram parte do nordeste do país, provocando até morte neste final de semana. Estamos de volta e com uma boa notícia para quem tem parentes aguardando para emitir vistos de turismo aqui para os Estados Unidos. O tempo de espera para conseguir o documento caiu nas cidades brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, a queda é de 60%. A fila de espera ainda é de mais de 8 meses, mas bem inferior ao período registrado no mês passado. No Rio, o tempo de aguardo caiu 70%, um valor aproximado também em Brasília. Já em Porto Alegre, a queda é de 46% e no Recife, 34%. Vamos agora fazer uma viagem literária, direto para o Consulado do Brasil em Miami, onde neste final de semana foram reunidos autores consagrados para um curso importante sobre a literatura. O evento, que foi um sucesso, tinha como principal objetivo uma mensagem: a importância de expandir a cultura e a língua brasileira. A repórter Cone Rocha, claro, foi lá conferir tudo com exclusividade para o Américas no Ar. A Nereide Santa Rosa deu uma aula. Eu viajei e fui visitar uma cidade que eu nunca tinha ido, né? Essa cidade, quando eu cheguei, chovia muito, certo? Agora eu quero que alguém continue. Quando saí para a rua, escutei o som das televisões. Foi com essa dinâmica e participação do público que a escritora brasileira, que já publicou mais de 80 obras, deu dicas valiosas para quem quer escrever e publicar o próprio livro. Além de a pessoa se entender, ler o seu próprio texto e entender e ficar satisfeito, você tem que pensar no leitor. Foi um momento muito especial que nós estamos aqui. Nós desenvolvemos um curso rápido sobre as dificuldades dos autores, sobre como editar um livro, como publicar um livro, quais os gêneros literários. Então foi um momento muito especial. O curso, que durou mais de 3 horas, aconteceu presencialmente aqui na sede do Consulado Geral do Brasil, em Miami. E também foi transmitido ao vivo pela internet. Esse curso faz parte de uma série de eventos para incentivar a língua portuguesa nos Estados Unidos. Esse evento hoje buscou lapidar e incentivar cada brasileiro a ser um escritor, né? A se ligar ao mundo da literatura, dos livros e das palavras através de um livro que pode ser escrito e publicado pelos participantes aqui deste evento. Um incentivo e tanto na difusão da cultura e da língua brasileira, garante o escritor Marcos Rossi. Um evento como esse acaba abrindo muitas portas para nós escritores, fazemos contatos importantíssimos e é uma maneira de divulgar também os escritores brasileiros, né? Num terreno como o consulado, né? Que é, digamos assim, um lugar oficial, traz essa oficialidade, traz essa legitimidade ao que nós estamos fazendo. O jornalista baiano Carlos Borges também dividiu a sua experiência como escritor e ressaltou a importância de se falar sobre um tema tão essencial como a literatura. Olha, para a gente, como autor, estar aqui nesse evento do consulado foi sensacional, a oportunidade de você falar sobre o processo criativo, de você falar sobre essa coisa que intriga muita gente, porque muita gente fala que os livros não são mais a mesma coisa, os números provam o contrário, nunca se publicou tanto. E a gente está muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui junto com o Marcos e com a Nereide para falar sobre a produção literária brasileira aqui no exterior. Incrível demais esse evento para valorizar ainda mais a nossa cultura e literatura. Maravilhoso. Bom, vamos fazer agora, pessoal, o nosso giro de notícias. Tem muitos destaques e entre eles a morte de 4 pessoas no Alabama que perderam a vida por fazer um desafio para o TikTok. As vítimas quebraram o pescoço ao pular de um barco em movimento para participar do novo desafio online chamado Boat Jumping, que pede que os usuários do TikTok gravem o momento do salto para mostrar que são capazes de saírem ilesos. Autoridades não revelaram as idades das vítimas, mas alertam que pessoas de todas as faixas etárias estão aderindo ao desafio neste verão nos Estados Unidos. Diversos casos desse desafio extremamente perigoso já foram relatados em lagos, rios e praias do país.
Em New York City, um atirador em uma scooter elétrica matou um idoso de 87 anos e feriu outras 3 pessoas neste final de semana. O homem de 25 anos foi detido depois de andar com essa scooter por 2 bairros diferentes, o Queens e o Brooklyn, onde fez disparos de forma aleatória no meio da rua. Ele usou uma pistola de numeração raspada para cometer os crimes. Mais de 25 milhões de pessoas no nordeste do país enfrentaram inundações históricas neste domingo, do norte da cidade de Nova York a partes do Hudson Valley. Em Highland Falls, uma mulher foi levada pela enxurrada ao tentar sair de casa com seu cão e morreu. Estados de emergência foram declarados nos condados de Ontário e Orange, em New York. Essa foi a maior enxurrada do milênio na região e também atingiu gravemente estados de Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Maine e Filadélfia. Depois do intervalo, bombeiros de todo o país pedem ajuda pelo baixo número de voluntários na corporação. E mais, a gente traz os detalhes da Copa América de Basquete Feminino, que terminou ontem com o Brasil campeão, depois de mais de uma década de jejum. Depois de um jejum de 12 anos sem vencer a Copa América de Basquete Feminino, ontem a seleção brasileira venceu os Estados Unidos na final da competição e ficou com o título. A disputa foi no México e essa vitória consolidou o Brasil como o maior campeão do torneio. Schussmacher rebound, put back, and this is Brazil's day. Foi uma final apertada, 69 para o Brasil e 58 para os Estados Unidos. E depois de 12 anos de espera, their day. Championship number 6 for Brazil. As brasileiras comemoraram com força a conquista da principal competição feminina do continente. Com auxílio da torcida, elas levantaram o caneco emocionadíssimas. Com 20 pontos e 11 rebotes, a camisa 10, Camila, foi o grande destaque individual da final, que aconteceu neste domingo no México. Com o troféu, o Brasil agora se isola como o maior vencedor da Copa América Feminina, com 6 canecos. A torcida comemorou demais a vitória da seleção brasileira e agora está com boas esperanças de uma vaga olímpica. E elas vão disputar o pré-olímpico mundial assim, leves, com aquele gingado que só o brasileiro tem. E tá pensando que a comemoração do título acabou na quadra? Que nada! A caminho do vestiário teve música. E enfim, no vestiário, atletas e equipe técnica fizeram literalmente chover alegria. Departamentos de Corpo de Bombeiro de todo o país estão pedindo ajuda diante das dificuldades de se recrutar voluntários, sobretudo para atender as emergências que chegam pelo 911. Muita gente não sabe, mas quase 2/3 desses atendentes altamente treinados são voluntários. O Conselho Nacional de Bombeiros Voluntários estima que nas últimas 4 décadas o número de chamados ao 911 triplicou, o que é um problema porque o número de atendentes voluntários tem despencado. I think a lot of people think that when they call the fire department, they want somebody to show. As pessoas nem imaginam que quando ligam para a emergência falam com voluntários, diz este bombeiro. We're 100% volunteer. Ele vive no estado de Maryland, onde hoje, ao lado dos companheiros de voluntariado, se esforça para atrair novos recrutas. Mas não está sendo fácil encontrar pessoas dispostas a uma vida agitada e sem horários certos. And have all the same responsibilities. Este outro voluntário diz que os bombeiros mais antigos estão se aposentando ou deixando de fazer isso por causa da falta de pessoal, o que não é justo. I'm Tyler Brown. I live at the firehouse and I'm getting a master's degree. Tyler diz que ser bombeiro é a melhor escolha que já fez na vida, mas pela falta de pessoal está cansado. Neste ano já atendeu cerca de 750 chamados. You get
feeling of service, you get a feeling of belonging. Connor, outro voluntário, diz que o trabalho é cansativo, mas que muda a história de quem entra para a corporação, dando um sentido único à vida de serviço e pertencimento. O voluntariado, ele é muito importante para uma comunidade, para a sociedade, para um país, né? Porque mostra a solidariedade e também a participação cívica e cidadã das pessoas, né? Então, quando as taxas caem, sempre chama a atenção desse distanciamento, né, em relação a essa generosidade, né, filantropia, solidariedade, né, porque, no fim, o voluntariado é isso, né, em relação à doação de tempo, né, é a generosidade de quem doa seu tempo, seu trabalho, seu talento, né. As viagens de primeira classe ultra luxuosas estão se tornando raridade nas empresas aéreas, sobretudo em voos domésticos. O motivo é o preço desses assentos, acessível para pouquíssimos. A repórter Giovanna Locatelli nos conta que, aos poucos, as empresas estão encerrando esse tipo de serviço. A Latam acabou com este serviço de luxo em 2014. 4 anos depois, foi a vez da United, da Delta e da American Airlines. Pouco a pouco, as empresas aéreas estão encerrando esse serviço de primeira classe, que hoje é considerado uma excentricidade por oferecer itens como refeições assinadas por chefes famosos e acesso a banho. Só para se ter uma ideia, essa aviação de luxo custa em algumas companhias R$50 mil em voos para a Europa, R$60 mil para os Estados Unidos e R$80 mil para o Oriente Médio. Esses voos viveram seu apogeu na década de 70 e 90. Agora estão em extinção. No lugar da primeira classe, as empresas estão investindo em assentos na área econômica e na ala executiva, que é mais acessível aos viajantes. Hoje, as viagens executivas oferecem bancos que deitam a 180 graus, melhor menu, brindes de qualidade e uma espécie de cabine mais privativa. Mas se você tem o sonho de viajar de primeira classe, é bom correr, porque a indústria estima que esse serviço será extinto num futuro não muito distante. Ela ainda existe em menor quantidade, em empresas como Singapore Airlines, Etihad, Emirates, Qantas Air France, Qatar Airlines. No próximo bloco, a gente explica esse vídeo de um assalto fracassado em Atlanta que viralizou, e você vai conhecer o brasileiro que é roteirista de uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos e no mundo. Voltamos, e para mostrar uma cena curiosa que viralizou. Em Atlanta, na Geórgia, um homem tentou assaltar um salão de manicure, mas foi ignorado por todo mundo. Uma das pessoas dentro do estabelecimento chinês até chamou a atenção dele, dizendo que lá eles não aceitam quem fala inglês. Um grupo de pessoas conversa dentro do salão e, de repente, o homem entra e anuncia o assalto. Ele grita, pede que todos entreguem seus pertences, dinheiro, mas é ignorado. Ele fica sem entender muito bem porque ninguém dá bola para ele. Ele olha para os lados, grita mais uma vez e uma mulher grita de volta: "No English, please." Desconcertado, ele desiste do assalto, mas toma o celular de uma mulher antes de ir embora. Agora, a polícia tenta identificar o homem e oferece recompensa de $2.000 por informações que levem ao assaltante fracassado. Esse vídeo parece uma pegadinha, né? Ou então cena de Hollywood. Mas calma que a gente fala de Hollywood já já. Agora nós vamos para a previsão do tempo. Vamos dar uma olhada na meteorologia amanhã para todo o país, gente. Como é que vai estar o tempo, hein?
Olha só, Boston máxima de 84, e Nova York 88, Washington 91, a máxima vai subindo, olha. Charlotte também 91 de máxima. Em Atlanta a gente vê o tempo encoberto e na Flórida aquele tempo bastante instável, tem sol, tem nuvem, tem trovoada ao longo do dia, a máxima chega a 93 em Miami. Em Houston já chega mais calor, 99 de máxima, apesar do tempo encoberto. Em San Antônio sobe mais ainda essa temperatura máxima que fica em 102. Em El Paso, 106 com o sol brilhando entre nuvens ao longo do dia. Albuquerque, no Novo México, também 100 de máxima. Em Phoenix, no Arizona, 109 é a nossa maior máxima do mapa, junto com Las Vegas, olha só nessas duas regiões, o tempo brilhando com bastante sol e muito calor ao longo de todo o dia. Em Los Angeles, a máxima pode bater aí perto dos 90, só desce um pouquinho esse calor em São Francisco, onde a mínima fica em 53 e a máxima em 67, em ambas essas regiões aí da Califórnia, com um tempo bastante encoberto. E agora tem uma reportagem especial sobre um brasileiro de sucesso, e põe sucesso nisso. Eu estou falando de um paulistano que compõe a equipe de roteiristas de uma das séries de maior sucesso do mundo, Grey's Anatomy, que eu confesso, adoro e maratono sem dó. A repórter Eloá Orazen conversou com exclusividade com esse brasileiro e agora a gente vê os detalhes dessa carreira em ascensão aqui nos Estados Unidos. "19 temporadas, 332 episódios e uma média de 15 milhões de espectadores por capítulo. A série americana mais bem-sucedida da televisão mundial tem números de sobra para comprovar a sua popularidade. Mas Grey's Anatomy nos interessa mesmo é por um único motivo, que tem nome e sobrenome: Beto Sukes. Natural de São Paulo, Beto é o brasileiro que compõe desde 2021 a equipe de roteirista da série médica mais amada de Hollywood. É diferente trabalhar no Grey's dos outros trabalhos que eu fiz, porque é uma série muito popular, é uma série de Hollywood muito popular. A minha carreira inteira, a minha vida inteira, o meu sonho era trabalhar numa série de TV como o Grey's. Antes de escrever as linhas cirúrgicas de Grey's Anatomy, Beto Sukes trabalhou em diversos projetos, chegando inclusive a vender um piloto para a Sony. A carreira do brasileiro deslanchou graças a uma bolsa de estudo Fulbright, que o trouxe para Los Angeles em 2011. Aqui na terra de Hollywood, o brasileiro assina um roteiro de sucesso da própria vida e não deixa nas entrelinhas toda a sua brasilidade. No meu segundo episódio do Grey's Anatomy, eu falei, eu quero fazer um episódio para o Brasil. E aí os pacientes foram uma família brasileira que vem para o hospital e eu contratei um ator brasileiro, o Eduardo Muniz, para fazer o pai da família. E ele fala português e tem muito Brasil nesse episódio que eu escrevi. E além disso, como eu disse, eu trago uma visão de mundo que é da onde eu vim. Tudo que eu escrevo tem a ver com quem eu sou, da onde eu vim, onde eu tô. Então, não tem como dissociar a minha brasilidade da minha profissão. Para quem pretende traçar um caminho parecido, vale lembrar que o copia e cola não se aplica na prática nem na teoria da carreira de roteirista. Mas Beto tem rascunhado na ponta da língua algumas dicas. Não queime etapas e estude pra caramba. Às vezes as pessoas acham que escrever é fácil, é só um computador e digitar não é escrever. Aprender a escrever é uma produção igual qualquer outra, é igual ser jornalista, é igual ser médico, é igual ser engenheiro. Você precisa estudar, você precisa ser um especialista, você tem que ser um expert naquilo. E você só vira expert naquilo estudando durante muitos anos, trabalhando durante muitos anos, escrevendo um monte de coisa ruim antes de escrever a sua primeira coisa que é muito boa. Não existe, eu ainda não fiz nada, não estudei nada e eu vou virar o sucesso de Hollywood da noite pro dia, isso não existe. Incrível a história do Beto, e se você aí que está me assistindo tem alguma história de sucesso para contar para a gente, envia um e-mail no jornalismo@recordtvamericas.com, que vai ser um prazer continuar contando histórias de mais brasileiros em diferentes setores aqui nos Estados Unidos. A gente está aguardando. Bom, e o Jornal de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Você fica agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês e até terça-feira.